Imagine que você descobre que passou seus últimos 5 anos de vida tentando melhorar da forma mais ineficiente possível. Que cada hora que você dedicou para se tornar bom naquilo que tanto queria, seja no trabalho, nos relacionamentos, na carreira ou em qualquer área da sua vida, foi, na verdade, um grande desperdício de tempo. E que existe um método comprovado que pode acelerar seu desenvolvimento em qualquer coisa em 10 vezes. E você nunca soube disso. Essa é a realidade de quase 95% das pessoas. Elas acreditam que basta acumular horas de prática para se tornar bom em alguma coisa. Um erro grotesco, que é cometido por quase todo mundo. Mas o neurocientista Anderson Erickson, autor do livro Peak, desvendou algo interessante sobre isso. Ele descobriu que médicos que praticam há 20 anos não são melhores do que médicos que praticam há 5 anos. Na verdade, aqueles que acreditam que já são bons o suficiente acabam ficando piores com o tempo. E isso tem tudo a ver com o que vamos falar agora. A diferença entre você e alguém que domina qualquer área da vida não está no tempo que vocês passaram praticando. Está na qualidade dessa prática. Enquanto você repete os mesmos erros por anos e anos, os verdadeiros especialistas em dominar qualquer coisa usam um sistema que transforma cada minuto de esforço em progresso significativo. Então, nesse vídeo, eu irei te mostrar as 6 etapas exatas que podem te fazer dominar qualquer coisa em tempo recorde. E você não precisa de talento nato ou inteligência de gênio. Você só precisa aplicar um método que vai obrigar seu cérebro a criar conexões neurais mais fortes e mais rápidas ao longo do tempo. Não sei se você conhece, mas existe uma regra que se tornou um mito tóxico entre várias pessoas. A regra das 10.000 horas aprendidas. Essa regra faz você acreditar que quantidade automaticamente vira qualidade. Mas isso não passa de uma blasfêmia. O próprio criador do conceito, Anderson Erickson, explica que o que realmente importa não são as horas que você passa executando determinada tarefa, mas sim o tipo de prática que você está fazendo. Ele estudou um universitário chamado de Steve, que conseguiu memorizar 82 dígitos seguidos, algo considerado quase impossível na época, porque a capacidade média da memória de curto prazo era de 7 dígitos. Mas Steve multiplicou isso por 12 vezes. Mas como ele fez isso? Não foi praticando horas e horas seguidas, foi praticando da forma certa, que é o que eu pretendo te ensinar a fazer aqui. Só que vamos lá. O que Steve fez para conseguir isso? Ele usava um método que o mantinha constantemente no limite entre o que conseguia e o que não conseguia fazer. Por exemplo, cada vez que ele acertava um número, ele ganhava um dígito extra. E cada vez que errava, perdia 2 dígitos. E isso o forçava a operar sempre no desconforto, criando mais representações mentais, que são estruturas cerebrais que condensam informações complexas em unidades mais simples. É como aprender uma nova língua praticando com alguém que fala um pouco melhor do que você. A conversa te puxa para fora da zona de conforto. Você não entende tudo, mas entende o suficiente para continuar tentando se comunicar com a pessoa. E é nesse esforço que seu cérebro começa a criar atalhos mentais para lidar melhor com o idioma. Ele vai agrupando palavras, reconhecendo padrões e formando frases com mais naturalidade. Mas aqui está o pulo do gato. Apenas fazer algo por muitas horas não cria essas representações mentais. Você precisa de um sistema específico para isso. E esse sistema funciona para qualquer área da sua vida. Esqueça essas 10.000 horas, porque a verdadeira mágica para você dominar qualquer coisa está nas suas primeiras 20 horas do dia. Sim, esse é o tempo exato e necessário para você sair do zero e atingir uma performance inicial sólida em qualquer coisa que você queira dominar na vida. Seja para aprender uma habilidade nova no seu trabalho, melhorar sua comunicação, dominar uma ferramenta digital ou até mesmo se tornar melhor em relacionamentos. Com 20 horas bem estruturadas, você pode ir muito longe. Mas tem uma pegadinha no meio disso. Essas 20 horas precisam ser estruturadas de forma bem específica. Não são 20 horas de prática qualquer, são 20 horas de prática mega deliberada. E esse é o framework essencial para isso.
Você vai reservar 45 minutos por dia durante um mês. Em cada sessão, você vai ficar focado em uma microhabilidade específica. Depois você vai fazer o feedback imediato sobre o que está funcionando ou não durante essas sessões. E sempre opere no limite do que você consegue fazer. Por exemplo, se você quer melhorar suas habilidades de liderança, não tente ser um líder melhor, de forma geral. Foque 20 horas especificamente em dar feedback construtivo, ou em conduzir reuniões eficazes, ou em delegar tarefas. O segredo está em você aprender apenas o suficiente para se autocorrigir, e não para ficar preso ao excesso de teoria. Aprenda o básico, comece a praticar e vá ajustando com tentativa e erro. Mas por que esse método funciona? Porque isso força o seu cérebro a criar soluções criativas. Quando você está constantemente no desconforto, sua mente é obrigada a encontrar novas formas de processar determinadas informações. Antes de mais nada, você precisa entender que você não se torna bom em algo complexo de uma vez. Você divide essa tarefa complexa em subcomponentes e treina cada uma delas separadamente. Isso funciona para tudo: trabalho, estudos, relacionamento, habilidades técnicas e desenvolvimento pessoal como um todo. Vou te dar exemplos práticos sobre isso. Se você quer melhorar na sua carreira, não tente ser melhor profissionalmente de forma genérica. Divida as melhorias em partes específicas como networking, comunicação, gestão de tempo, entrega de projetos, negociação de salários e vários outros, e treine cada uma delas separadamente. Se você quer ter relacionamentos melhores, preze por uma escuta mais atenta, expresse seus sentimentos, saiba receber críticas construtivas e negativas, demonstre afeto e trabalhe comunicação mais assertiva e menos violenta. Se você quer dominar uma ferramenta de trabalho, separe as funções básicas das avançadas. Seja menos egocêntrico e comece pela atividade mais básica, e só depois vá para as mais complexas. A regra disso tudo é simples. Você vai identificar os 3, 4, 5 componentes fundamentais que você quer dominar, quebre-os em partes específicas, faça um por vez e depois junte tudo. Sabe aquela frase famosa do Steve Jobs, quando ele diz que criatividade é só conectar as coisas? Pois é, essa ideia revela uma verdade essencial sobre dominar qualquer habilidade. Nada nasce pronto. Tudo é resultado de um processo onde você aprende e conecta pequenas partes, uma de cada vez. Você precisa entender uma coisa importante. Nem tudo que você aprende tem o mesmo impacto. O princípio de Pareto explica isso perfeitamente. Ele mostra que em qualquer habilidade ou área que você queira dominar, apenas 20% das suas ações geram 80% dos resultados. E o problema é que a maioria das pessoas perde tempo com os 80% que importam pouco, em vez de focar nos 20% que realmente faz diferença. Vamos pegar um exemplo prático. Se você quer aprender a cozinhar, não comece tentando preparar pratos complexos ou técnicas avançadas. Comece dominando as 10 receitas básicas que você mais vai usar no dia a dia, como arroz, ovos, salada, um molho simples. Estas receitas representam a base de 80% das refeições que você vai fazer. Então, você precisa fazer exatamente isso. No seu trabalho, 20% das suas atividades geram 80% dos resultados. Então, identifique quais são essas atividades de alto impacto e foque nelas primeiro. Em seus relacionamentos, 20% das suas atitudes geram 80% da conexão. Então saiba escutar o outro, fazer perguntas sobre o que a pessoa sente, ou demonstrar gratidão regularmente. Em habilidades técnicas, 20% das funções de qualquer ferramenta resolvem 80% dos problemas do dia a dia. Então, domine essas funções essenciais primeiro. Mas você pode se perguntar: como eu identifico esses 20%? Pergunte-se: se eu pudesse fazer apenas 3 coisas para melhorar drasticamente nessa área, quais seriam? Essas 3 coisas são os seus 20%. Essa abordagem não é apenas eficiente, mas biologicamente inteligente, porque gera resultados rápidos que motivam o seu cérebro a continuar repentinamente a fazer algo.
Aqui está algo que pode mudar a sua vida. Existe uma diferença brutal entre aprendizado ativo e passivo. E isso tem a ver com o que neurocientistas chamam de carga cognitiva. Um esforço mental que você sente quando está realmente processando e aplicando algo novo. Todo e qualquer processo significativo depende de uma carga cognitiva alta. Mas vou te explicar na prática. Sabe quando você senta para assistir vídeos sobre liderança, lê livros sobre relacionamentos ou faz cursos online, mas não coloca nada em prática? Pois é. Esse é o progresso passivo, que parece até produtivo, mas exige pouco esforço mental e gera pouca transformação real. Agora imagine o contrário. Você começa a aplicar o que aprendeu, dá aquele feedback difícil para um colega, tem conversas desconfortáveis num relacionamento e implementa na prática o conteúdo de um curso que você viu. Isso é progresso ativo e ele exige alta carga cognitiva. O desconforto que você sente ao processar informações novas e desafiadoras sinaliza que o aprendizado está acontecendo de verdade. Totalmente diferente do cenário quando você está apenas revendo anotações, copiando o conteúdo palavra por palavra ou assistindo vídeos no modo automático. Você está apenas repetindo o que já sabe. E isso não gera mudança de fato, principalmente se você quer dominar qualquer coisa rápido. A regra é simples. Se não está causando um pouco de desconforto, não está gerando crescimento de fato. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E isso não é papo de autoajuda. Isso é neurociência. Seu cérebro usa neurônios espelho para imitar comportamentos ao seu redor. Então, se você se cerca de pessoas que aprendem rápido, seu cérebro automaticamente adota esses padrões a partir de repetições. Mas aqui está um hack. Você não precisa necessariamente conhecer essas pessoas pessoalmente. Você pode criar um ambiente de aprendizado virtual consumindo conteúdos de pessoas que representam o que você quer alcançar. Digamos que você é uma pessoa que quer desenvolver vários aspectos da vida e dominar qualquer coisa fácil, numa velocidade quase de um guepardo. Então, você precisa conhecer a nossa comunidade e ser o mais novo RD da parada. Porque com a gente, a sua jornada com certeza não será solitária. Se ficar interessado, o link está aqui embaixo. Mas voltando, digamos que você quer aprender a se desenvolver ainda mais na sua carreira. O que você precisa fazer? Consumir conteúdos de pessoas que estão onde você quer chegar. Não para copiar exatamente, mas para que seu cérebro absorva padrões de pensamentos e comportamentos similares. E para as habilidades técnicas? Acompanhe profissionais que dominam o que você quer aprender. Veja como eles abordam problemas, como pensam e como se comportam. E depois disso, aplique imediatamente aquilo que você observa. A excelência em qualquer comportamento vem da repetição diária. Toda vez que aprender algo novo, procure a forma mais direta de aplicar esse conhecimento. Feche o livro, pausa o vídeo e tente usar o que acabou de aprender. Esse esforço de tentar aplicar imediatamente ativa áreas cerebrais que consolidam o desenvolvimento para aprender qualquer coisa rapidamente. Aqui está o nível mais avançado desse guia de 6 etapas. Aprender a transferir conhecimento entre áreas diferentes. Isso é o que separa pessoas comuns de polímatas. Aquelas pessoas que dominam múltiplas áreas e criam coisas que ninguém imaginava, sabe? Vamos lá. Existem 2 tipos de transferência para eu te falar. A transferência próxima, que é aplicar conhecimento em contextos parecidos, e a transferência distante, que é usar o conhecimento em áreas completamente diferentes. E para desenvolver isso, toda vez que aprender algo novo, pergunte: como eu posso aplicar esse conceito em outro lugar da minha vida? E em que contexto isso seria mais útil? Esse tipo de questionamento muda tudo, mas a forma mais poderosa de acelerar isso é através de projetos que são de fato reais. Por exemplo, escolha um projeto que conecte diferentes coisas que você está aprendendo. Se você está estudando história e edição de vídeo, crie um canal no YouTube sobre história antiga. Isso vai fazer você mesclar os conhecimentos e projetos que te forçam a lidar com problemas do mundo real e oferecem feedback imediato. É nesse momento que você começa a construir um cérebro polímata, onde você conecta diferentes áreas
e cria algo único e raro. E agora eu espero que tenha ficado claro que a diferença entre você e alguém que domina qualquer habilidade mais rápido não é talento nato, mas sim o método e prática que é aplicado. Enquanto a maioria desperdiça anos repetindo os mesmos erros, pessoas que aplicam essas 6 etapas transformam cada minuto de esforço em progresso de fato. E o mais curioso, enquanto você começa a evoluir em ritmo acelerado, isso vai parecer injusto para quem ainda repete os mesmos erros esperando resultados diferentes. Então hoje você descobriu que não precisa de 10.000 horas de aprendizado. Você precisa de 20 horas bem estruturadas. Que 20% dos seus esforços podem gerar 80% dos seus resultados, além de outras tantas etapas. Mas tudo isso só funciona se você sair do consumo passivo e começar a aplicar o que tem que fazer de fato. Escolha uma área da sua vida que você quer dominar: trabalho, relacionamento, habilidades técnicas, desenvolvimento pessoal. Aplique essas 6 etapas e comece hoje mesmo. E agora eu quero saber nos comentários: qual habilidade você vai dominar usando esse método? E se você já aplicou alguma dessas técnicas, conta aí qual foi o resultado. Vamos criar uma comunidade de pessoas que aprendem de forma inteligente, não apenas esforçada. Nos vemos no próximo vídeo.